A gente vai ler então o capítulo 1 de Efésios. Aí nós vamos ler do versículo 3 ao versículo 14. Todo mundo achou? Qual versículo então? 3 ao 14. Tá bom. Eu leio? Tô na página. Quem quer ler? Eu. Tá. Ana Lu foi o primeiro. Cada um é um, né? Até qual? Até o 14. Todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Deus assim o fez, para o louvor de sua graça gloriosa que ele derramou sobre nós em seu Filho amado. Ele é tão rico em graça que comprou nossa liberdade com o sangue de seu Filho e perdoou nossos pecados. Generosamente derramou sua graça sobre nós e com ela toda sabedoria e entendimento. Agora Deus nos revelou sua vontade secreta a respeito de Cristo, isso é, o cumprimento de seu bom propósito. E o plano é este: no devido tempo, ele reunirá sobre a autoridade de Cristo tudo o que existe nos céus e na terra. Além disso, em Cristo nós nos tornamos herdeiros de Deus, pois ele nos predestinou conforme o seu plano e fez que tudo ocorra de acordo com a sua vontade. O propósito de Deus era que nós, os primeiros a confiar em Cristo, louvássemos a Deus e lhes dessemos glória. Agora vocês também ouviram a verdade, as boas novas da salvação, e, quando creram em Cristo, ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo que havia prometido. O Espírito é a garantia de nossa herança, até o dia em que Deus nos resgatará como sua propriedade para o louvor de sua glória. Amém. Amém. Esse trecho é tão legal. Então, aqui nesse trecho eu puxei duas coisas que a gente pode perceber aqui. É que a primeira é que nós fomos predestinados antes da fundação do mundo a sermos filhos de Deus. A gente vê isso aí no versículo 4, quando ele fala, né? Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Aí no 5 continua: ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo. Ou seja, isso significa que antes mesmo de criar o mundo, Deus já tinha em mente que ele nos faria e que nós seríamos filhos dele. E ele entregou Jesus, né? Quando fala que o Cordeiro foi entregue antes da criação do mundo, não está falando aqui nesse trecho, mas aqui explica isso, né? Porque Deus sabia que nós pecaríamos, ele sabia que nós nos afastaríamos dele e que para nos tornar filhos dele, ele enviaria Jesus. Então, ele já tinha todo o plano traçado, ele sabia da queda, mas ele falou: eu quero meus filhos. E ao mesmo tempo, então, ele já traçou o plano de como que ele faria isso. Então, ele já predestinou desde antes que Jesus seria entregue para morrer pelos nossos pecados e nos tornar filhos dele. Então, nós somos predestinados. E o que nos torna os filhos de Deus, né, vai estar falando aqui, que é esse Espírito, falando lá no 14. O Espírito é a garantia da nossa herança. E como assim? Herança é algo que é entregue para filhos. Tem meu pai, minha mãe, Sandro e Deise. Eu tenho direito à herança deles porque eu sou filha deles. Então, se está falando que o Espírito Santo é a garantia da nossa herança, está falando que o Espírito Santo é quem nos torna filhos de Deus. E se nós temos uma herança é porque nós somos filhos, né? Então, quando fala de herança é porque nós somos filhos. Então, o sangue de Jesus, né, que fala aí no 7, ele comprou a nossa liberdade, ele perdoou os nossos pecados. Então, o Cordeiro foi entregue antes da fundação do mundo e nós fomos predestinados a sermos filhos de Deus antes da fundação do mundo. E a segunda coisa é essa questão do bom propósito de Deus, né? Que Deus tem um bom propósito que está falando. Aí, desde o 9, vai falar o cumprimento de seu bom propósito. No 12, começa falando, né? O propósito de Deus era aqui. E qual é esse bom propósito? Nos tornar filhos dele. Nos tornar herdeiros dele. E ele faz isso colocando o Espírito Santo em nós, que está falando, né? Quando creram, lá no versículo 13,
quando creram em Cristo, Ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo. Então, quando nós passamos a crer em Jesus, Ele coloca em nós o Espírito Santo, e por causa do Espírito Santo nós temos meio que uma marca. Isso nos faz filhos de Deus, né? É um selo, é um rótulo, né? Eis aqui um filho de Deus. Que nem tem a Coca-Cola com rótulo lá, tem a gente assim, filho de Deus. E então esse era o bom propósito dele. Em Apocalipse. Aqueles que receberam a marca de Deus na sua testa. Alguma coisa assim. Pode ser. Não sei, não lembro desse trecho. Os escolhidos, praticamente. Aqueles que têm a marca de Deus. Entendi. Então, nós temos esse rótulo. E aí, a gente vê aqui também a questão da herança, né? Lá no versículo 3, vai falar: Deus nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais. O que isso significa? Deus nos abençoou em Cristo, né? Tipo, então, em Cristo. Por que em Cristo? Porque é a partir de Jesus que nós somos feitos filhos de Deus, né? Por causa do sacrifício dele. Então, em Cristo nós somos abençoados. Com todas as bênçãos espirituais, ou seja, são bênçãos espirituais. Autoexplicativo. Não tá falando aqui, tipo, bênçãos materiais, são bênçãos espirituais. E nos domínios celestiais, ou seja, são bênçãos, tipo, do reino de Deus, que vem do céu. Então, são bênçãos que Ele tem para nós, da realidade do reino de Deus, do céu, de onde que Deus mora. Acho que eu posso dizer assim. E Ele tem essas bênçãos para a gente a partir do momento que nós estamos em Cristo, que nós nos tornamos filhos de Deus. Então, Ele tem essas bênçãos para a gente. E aí, no versículo... E no 13, né, vai falar que o Espírito Santo é a garantia que nós vamos receber essa herança. Mas eu pergunto para vocês, que herança é essa? O que seriam, né, essas bênçãos espirituais? Vocês têm um palpite do que seria essas coisas? Tem ideia? Não? Nada? Nenhum? Tipo, eu acho que isso é um presente legal. Paz. Paz é um. Amor. Perseverança. O que mais? Todas as coisas que vocês estão falando são a mesma coisa. Paz é perseverança? Não, mas são frutos, né? Frutos. Eles estão no mesmo grupo de coisas. Frutos do Espírito. Amor, paz, alegria, benignidade, domínio próprio. Eu coloquei aqui também nas minhas anotações companhia, satisfação, liberdade, glória. A gente está estudando, né, na escola bíblica. Jesus, ele tem a glória de Deus e ele dá essa glória pra gente também. Clareza. Jesus, ele falou: eu sou a luz. Então, quando nós estamos com Cristo, a gente tem essa clareza, cara. Eu consigo ver as coisas, a gente tem essa verdade. Direcionamento. Ele é o caminho, ele nos dá um futuro, ele nos dá um propósito. Nós temos segurança na paternidade com Deus, no nosso relacionamento com Ele. Nós temos provisão. Então, tudo isso são bênçãos que nós recebemos. Eu acredito que tem muito mais coisas que a gente poderia colocar aqui. Mas são bênçãos que vêm de Deus realmente pra gente quando a gente se torna filho de Deus. São coisas, por exemplo, o fruto do Espírito. Não são coisas que são dadas para qualquer pessoa, porque é fruto do Espírito Santo. É só quem tem o Espírito Santo que vai ter aquilo. Então, quando nós, sendo filhos de Deus, né, por direito, que nós temos esse direito, então, por herança, todas essas bênçãos espirituais são nossas. A gente tem isso pra gente. A gente tem acesso a essas coisas. Só que precisa haver em nós uma renovação de mente pra gente conseguir viver de acordo com essas coisas. A fim de que as nossas atitudes elas sejam mudadas e nós passemos a viver realmente como filhos de Deus e não de acordo com o padrão do mundo, que nem fala em Romanos 12. E aí nós vamos falar aqui hoje sobre a questão da mentalidade de orfandade e a mentalidade de um filho de Deus. Porque se eu fui feita filho de Deus, é que tá falando, a partir do momento que eu creio em Jesus, eu recebo o selo do Espírito Santo e eu sou feita filha de Deus e eu tenho todas essas coisas como herança, por que às vezes a gente não vive isso na prática do nosso dia a dia? Então aí Romanos 12 vai falar pra gente sobre essa questão da renovação da mente. Que eu preciso ter a minha mente renovada para que as minhas atitudes sejam mudadas.
para que a minha vida seja mudada. Então, a gente tem uma caminhada ali de santificação, que nós vamos aprendendo cada vez mais com Cristo, e a nossa mente vai sendo renovada, a gente vai amadurecendo, né? Porque a palavra de Deus até fala que um filho imaturo, ele nada se difere de um escravo, porque você não pode pegar um filho imaturo e tacar os trem nas mãos dele, que ele não vai saber fazer nada com isso. Então, à medida que a gente vai amadurecendo, essas bênçãos, elas vão sendo liberadas na nossa vida. E aí a gente precisa entender essa questão da mentalidade de orfandade, porque nós somos feitos filhos de Deus, só que desde que nós nascemos, existe um padrão no mundo que nos ensina a viver, às vezes, de uma maneira órfã. Porque realmente as pessoas que estão no mundo, elas não têm um pai celeste realmente perfeito, que vai sustentar, que vai prover em tudo. Então existe esse padrão e nós precisamos mudar isso. Então existe uma tentativa mesmo de Satanás de impedir que a gente chegue nesse lugar. Ele é um anjo caído, ele perdeu esse lugar ali perto da glória de Deus. E ele vive a vida dele em função de não deixar mais ninguém chegar até Deus. Então, a palavra de Deus, que casa muito com o que a Natália estava falando pra gente no último encontro que a gente teve. Que o nosso verdadeiro inimigo é Satanás. Os principados e potestades do mal, que eles agem realmente implantando cultura. Eles agem em determinados locais. Quando a gente vai estudar mais sobre isso, a gente vê que existem potestades que elas agem em determinado lugar. Então, às vezes, você pega uma região ali do Brasil que, às vezes, tem muito, sei lá, tráfico de drogas, sei lá. Existe uma potestade que age naquele lugar, implementando aquele tipo de mentalidade naquelas pessoas. Tanto que a gente pega, às vezes, tem um lugar que sofre muito disso e tem outro que não. É porque existe uma potestade ali, uma cultura sendo gerada espiritualmente naquele lugar. Que é o que o Natália estava falando pra gente. A gente não pode considerar as coisas como se fosse muito natural. Não, existe algo espiritual muito forte que acontece na nossa vida. E a chave pra gente derrotar essas ofensivas do diabo é essa cultura de paternidade instalada em nós. Então, não vou viver de acordo com a cultura do mundo, de acordo com os principados e potestades que agem no lugar, né, dos domínios celestiais, mas de acordo com uma cultura de paternidade, que é a cultura do reino de Deus. E aí eu trouxe aqui alguns aspectos da mentalidade de órfão pra gente avaliar na nossa própria vida. Cara, como que eu tenho vivido? Aqui tem só algumas, não tem tudo. Mas um primeiro ponto que eu coloquei aqui foi passividade. Por que passividade? Uma pessoa que ela é órfã, ela não tem um lugar para pertencer. Ela não se sente pertencente a uma família, a um grupo. E a pessoa que ela tem essa mentalidade de órfão, ela não quer se envolver, ela não sente essa necessidade de se envolver nas questões que estão em volta dela, porque ela simplesmente não acha que ela faz parte daquilo. Então, por exemplo, nós temos aqui o nosso grupo de jovens, nós temos as demandas, nós temos as questões, nós temos coisas que precisam ser feitas, problemas que às vezes precisam ser resolvidos. Às vezes eu tô com um irmão aqui que precisa de uma ajuda. E a pessoa, ela tem uma mentalidade de órfão nela, no sentido de ela vê tudo isso, mas ela não age em relação a isso. Então, ela é passiva em relação às coisas que acontecem ao redor dela, porque ela não se sente pertencente àquilo. Então, isso leva a gente a não se envolver com os nossos irmãos, nas alegrias, nas dores, nos problemas. Isso causa um distanciamento, que vai ser também uma característica também de uma pessoa que tem uma mentalidade de orfandade. Ela se distancia das pessoas, a indiferença também está envolvida em tudo isso. Então, são coisas que a gente precisa se atentar. Como que eu tenho agido? Eu tenho realmente me envolvido? Eu realmente me importo com as pessoas? Porque se eu sinto que eu sou pertencente à minha família, que eu sou amada aqui na minha casa, por exemplo, se eu vejo meus pais sofrendo com alguma coisa, eu vou querer ajudar eles. Mas se eu acho que eu não, tanto faz eu aqui ou não, aí eu não vou querer me envolver sentimentalmente com aquelas pessoas, ou seja lá como for a forma de envolvimento. Então, isso é uma marca de uma pessoa que vive numa orfandade espiritual. A solidão, órfãos se sentem sós. Então, uma coisa que eu até coloquei aqui, né? Às vezes a gente, nesse sentimento de querer resolver tudo sozinho, de nunca pedir ajuda, isso é uma mentalidade de órfão. Poxa, se eu tenho irmãos,
Se eu fui inserida numa família espiritual, se Deus me deu irmão, se Deus me deu pessoas que têm uma figura de pai na minha vida, por que eu vou querer fazer tudo sozinho? Isso tem uma coisa muito forte do orgulho também, né? Que são coisas que precisam ser tratadas. Mas o órfão, ele vai tentar fazer as coisas tudo sozinho na força do braço, porque ele realmente não tem ninguém para ajudar ele. Ele acha que ele não tem ninguém para ajudar ele. Se a pessoa tem a mentalidade de orfandade. Então ela pega e fica tentando resolver tudo sozinha. E a pessoa com essa mentalidade do órfão, ela acaba sozinha, porque ela afasta todo mundo, ela não pede ajuda de ninguém, acaba cansada, ela acaba sobrecarregada. Então, viver com uma mentalidade de orfandade Então, tipo assim, o órfão, ele se sente sozinho, tenta resolver tudo sozinho e isso acaba gerando mais solidão ainda na vida dele. Então, ele meio que vai corroborando com o próprio pensamento dele de que ele é sozinho. Aí ele olha pro redor dele, realmente eu sou sozinho mesmo. Só que ele que afastou as pessoas. Outra característica, ofensa. Cara, ofensa é um negócio, meu Deus do céu. Ofensa, e eu tenho pensado muito sobre isso, que às vezes a gente fica ofendido com umas coisas assim que... Às vezes, eu tava percebendo pra mim mesmo, que às vezes eu fico ofendida com um negócio que eu nem sabia que aquilo era ofensa. Mas, tipo assim, aconteceu alguma coisa, na minha vida eu fiquei triste com aquilo. Aí eu começo meio que a querer cobrar das outras pessoas, aí tipo assim, não, você tem que me ajudar porque eu tô sofrendo. Só que tipo assim, o mundo gira em torno de mim. Aí eu começo a ficar ofendido com as outras pessoas, que elas não estão agindo de um modo que eu queria que elas agissem, e simplesmente por um pensamento totalmente egoísta. Porque eu acho que o mundo gira em torno de mim, que as pessoas têm que entender o que eu tô vivendo e agir do jeito que eu quero. Só que não é assim que funciona. E a pessoa que ela tá presa nisso, ela começa a meio que agir como se houvesse um complô mundial. Já vira esse povo que fica assim, nossa, todo mundo contra mim. O sistema tá contra mim, as pessoas da minha família estão contra mim, as pessoas da escola, da igreja, todo mundo contra mim, ninguém me entende, eu tô sozinha nesse mundo. A pessoa que ela se sente ofendida, ela tá nesse lugar, e a ofensa é uma coisa que afasta a gente de Deus, afasta a gente das pessoas. E eu tava até escutando uma pregação esses dias, que o pregador tava falando, cara, ninguém te deve nada, não. Ninguém te deve nada. Se tem uma coisa que a gente merece e que a gente pode cobrar de Deus que Ele nos dê, é o castigo. A única coisa que a gente merece nessa vida é o castigo eterno. E nós temos a oportunidade de sermos salvos porque a gente não presta, a gente é pecador, ninguém deve nada pra gente. Às vezes a gente fica assim, não, mas poxa, é minha mãe tinha que fazer, moça, sua mãe tinha que fazer nada pra você não merece nada não, você é ruim, você não presta, eu não presto, minha mãe ela não, tipo assim, tem as responsabilidades que a gente tem, mas quando a gente vive nessa posição de querer cobrar dos outros, é porque a gente está se colocando num lugar, cara, eu sou muito bom e as pessoas têm que me servir. Isso é uma mentalidade de uma pessoa que ela está vivendo numa orfandade espiritual. O Filho de Deus, ele serve. O Filho de Deus, ele honra os outros. O Filho de Deus, ele chega num lugar não procurando quem é que vai me servir, mas procurando como que eu vou servir essas outras pessoas. Então, a ofensa é uma marca da mentalidade de órfão. O engano também, que é uma coisa que a Natália falou na outra semana, Satanás, ele quer fazer a gente ver as coisas de forma distorcida, ver as pessoas de forma distorcida. Então, às vezes acontece uma coisa, a gente começa a enxergar aquilo de uma forma, só que, cara, às vezes não foi aquele jeito que aconteceu. Às vezes, alguém fala uma coisa com a gente cria um negócio na cabeça e não foi a intenção da pessoa, mas a gente acha que a pessoa queria ofender a gente. A gente acha que a pessoa, nossa, não me ama mais. Ninguém me ama, eu sou excluída, esse grupo aqui todo mundo me odeia porque não sei quem me olhou torto. E a gente vai enxergando umas coisas que não existem. Então, assim, isso vem de uma tentativa de Satanás de enganar a gente. E é uma coisa que acompanha a vida de uma pessoa que tem mentalidade de orfandade. Porque ela não percebe quem ela é em Deus. Ela começa a se ver inimigo dos outros. A 7ª característica que eu coloquei aqui foi o medo. Romanos 8,15 vai falar, né? Pois vocês não receberam um espírito que os torne de novo escravos medrosos, mas sim o Espírito de Deus, que os adotou como seus próprios filhos. Agora nós os chamamos Abba, Pai. Esse versículo, ele meio que está trazendo a filiação como o oposto do medo, né? Ele falou, vocês não receberam um espírito de medo, mas um espírito que os torna filhos de Deus.
Então, o contrário de medo é ser filho de Deus. Então, se eu estou sempre vivendo com medo do futuro, com medo de qualquer situação, com medo das pessoas, com medo de... Sei lá, a gente fica com medo do escuro, com medo de bicho-papão, com medo de... Assim, às vezes são traumas reais que são criados na gente, mas à medida que a gente vai se aprofundando nessa paternidade de Deus, esses medos, eles têm que se calando, eles têm que ir diminuindo na nossa vida. Então, o contrário do medo é ser filho. Um filho de Deus, ele não vive com medo das coisas. Coloquei aqui desespero. Eu coloquei aqui também ansiedade e angústia, né? Com o futuro, assim, esse desespero. Meu Deus, o que vai acontecer? Aí vai dar tudo errado. Meu Deus, e agora? O mundo acabou. Então, outra, né? Desânimo. E para essas características, eu trouxe aqui o versículo lá de 2 Coríntios, do capítulo 4, verso 8 ao 10, vai falar: de todos os lados, nós somos pressionados por aflições, mas não esmagados. Nós ficamos perplexos, mas não desesperados. Nós somos perseguidos, mas nós não somos abandonados. Somos derrubados, mas não destruídos. Pelo sofrimento, nosso corpo continua a participar da morte de Jesus, para que a vida de Jesus também se manifeste em nosso corpo. Então, diante das situações ruins que nos acontecem, a gente vai sim ter sentimentos. Então, por exemplo, aconteceu uma coisa que eu não queria acontecer. Poxa, eu vou ficar triste, mas eu não vou acabar, o meu mundo não vai acabar por causa disso. Eu vou sentir a minha tristeza, eu não preciso reprimir todos os meus sentimentos. Só que é como que você está reagindo a isso, sabe? Então, nós podemos passar por isso, mas como filhos de Deus, a gente tem a oportunidade de olhar para cada situação com os olhos corretos, com a perspectiva correta. E ter a certeza de quem nós somos nele e quem é que habita na gente. Então, quando a gente é filho de Deus e a gente entende isso, as circunstâncias, as situações, por mais que a gente fique triste, a gente vai ficar nervoso, às vezes a gente vai chorar. O Jesus chorou, a gente não tem problema em chorar. Mas a gente não vai ficar consumido por aquilo, sabe? É o que o salmista fala: o choro dura uma noite, mas a alegria ela vem. Então, você sente ali aquilo por um momento, mas você é revigorado, suas forças são renovadas. Então, o filho de Deus, ele não é consumido, ele não é engolido pelo sistema, ele não é engolido por um modo de pensar. Mas, mesmo que as coisas acontecem, ele tem uma força em quem ele é, em quem Deus é. E eu trouxe aqui, né? Pense no que você pensa. De acordo com essas características, porque vocês perceberam que isso tudo é muito uma questão mental, é muito uma questão de coisas que estão na nossa mente, de como que a gente está pensando, de como que a gente está enxergando as coisas. Então, a gente tem que pensar sobre o que a gente está pensando. Aí vou até ler novamente lá de Efésios 6, do verso 10 ao 13, vai falar: vistam toda a armadura de Deus para que possam permanecer firmes contra as estratégias do diabo. Uma palavra final: sejam fortes no Senhor e em seu grande poder, pois nós não lutamos contra inimigos da carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes neste mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Portanto, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir ao inimigo no tempo do mal. Então, depois da batalha, vocês continuarão de pé e firmes. Então, depois da batalha, nós vamos passar por batalhas, nós vamos passar por guerras. Então, vão ter situações que a gente vai estar vivendo e na hora, assim, eu oro para que aconteça, o Espírito Santo vai mostrar: você está numa batalha agora. Então, sei lá, está na sua casa e o povo começa a brigar. E Deus te dá o discernimento, tem uma coisa espiritual agindo. Então, você vai batalhar ali espiritualmente. Você não vai confrontar as pessoas contra a carne e contra o sangue. Você vai batalhar ali espiritualmente. Vai exigir um esforço, vai exigir uma força. Mas nós permaneceremos firmes e de pé depois da batalha. Então, você vai sentir aquilo. Poxa, o povo da minha casa está brigando, eu vou ficar de boa. Não, você vai... Aquilo te aflige. Meus pais estão discutindo. Aquilo vai me atingir. Eu não gosto de ver meus pais brigando. Só que eu tenho que entender que aquilo não é contra a carne nem contra a sangue. Então, aquilo vai me deixar mal ali por um momento, mas eu vou me levantar e vou me reerguer e vou entrar em oração e fazer, sei lá, o que for preciso, lutando espiritualmente. E após essa luta, continuarei de pé e continuarei firme. Então, eu não vou ser derrubada, eu não vou ser engolida, eu vou continuar de pé. Então, isso sempre já afirma, né? O quê? A luta, a arma do crente é chover no chão. A arma
alma do crente ajoelhe no chão. Então, essa luta contra a mentalidade de órfão, ela está muito no nosso campo mental. Ela é principalmente na nossa mente. E nós somos responsáveis por aquilo que a gente pensa. A gente não está numa condição de vítima. Nós não estamos numa condição de vítima. A gente é responsável pelos nossos pensamentos. Então, sobre o que vocês têm pensado? O que tem passado na sua mente? Como que você tem vivido seus dias? Como você tem reagido às circunstâncias? Como você tem agido com as pessoas, com aquilo que te fazem? Você tem andado muito temeroso, derrotado, ansioso? Ou você está feliz, você está em paz, você está seguro, apesar do que tem acontecido? Nós não somos condenados a viver nos mesmos padrões que os nossos familiares, que as pessoas que nos rodeiam. Cristo faz novas todas as coisas. Então, se nós temos vivido de acordo com a mentalidade de orfandade, deixando ser guiados pelas circunstâncias, deixando ser guiados pelas coisas que nos acontecem, deixando Satanás plantar pensamentos na gente, às vezes um pensamento, você deixar aquilo correr solto, não pode. Veio um pensamento errado, você tem que combater aquilo com a palavra de Deus, você tem que combater. E às vezes uma coisa que eu gosto de fazer se vem algum pensamento, cara, eu não queria estar pensando nisso. Às vezes eu começo a cantar, eu pego um louvor e vou cantar uma música e invocar o nome do Senhor. Porque são as armas que a gente tem. O louvor é uma arma de guerra também. Usem o louvor, é muito bom. Então eu não posso deixar os pensamentos correrem soltos. Então, se nós temos vivido com uma mentalidade de órfão, nós precisamos nos desfazer desses padrões. Nós precisamos. E tem duas formas, né? Eu já falei aqui, por exemplo, de algumas coisas, né? De pensar no que Deus quer que a gente pense, combater com a palavra. Mas uma coisa muito importante é o arrependimento. Quando a gente está vivendo uma mentalidade de órfão, a gente tem que se arrepender porque a gente está vivendo de acordo não com os planos de Deus. A gente está preferindo dar ouvidos a uma mentira de Satanás do que às verdades de Deus sobre nós. Isso é pecado, isso é errado. A gente está ignorando o que Deus fala com a gente. A gente tem a palavra, a gente ouve a palavra, a gente tem a Bíblia, a gente sabe o que Deus diz, mas a gente está escolhendo dar ouvido a Satanás. E a gente precisa se arrepender disso. Isso é um pecado. E a segunda coisa que eu coloquei é contemplação. Nós precisamos olhar para Jesus e aprender com Ele, porque Ele nos ensina como ser filhos. E como a gente falou aqui no início, né, é uma renovação de mente. Então, para minha mente continuar sendo renovada, eu preciso continuar olhando para Jesus e entendendo, não. O Filho de Deus age assim, não do jeito que eu tenho agido, não do jeito que eu tenho vivido, não do jeito que as pessoas ao meu redor têm vivido. É Jesus que vai me ensinar. E, para fechar, a gente vai falar um pouco sobre a mentalidade da filiação, uma mentalidade do Filho de Deus. Em alguns aspectos, né? Eu até trouxe uma frase que tem nesse livro aqui, que eu falei com vocês, que está escrito assim: a filiação em Cristo é uma jornada de vivência com o Criador, com Jesus e com o Espírito Santo, que vão trazer algo extraordinário para o dia a dia. Então, viver como filho de Deus é algo que vai trazer algo de extraordinário para os nossos dias comuns, para o nosso dia a dia. Porque isso aqui que eu estou falando com vocês, por exemplo, veio um pensamento que eu não queria pensar. Gente, isso acontece no dia a dia da gente. Diariamente, às vezes você começa a pensar um tempo que você não queria pensar aquilo. Você começa a se olhar e se ver de uma forma que não é o que a Bíblia diz. Isso acontece no seu dia a dia. Às vezes você acorda pensando um trem ruim. Então, quando a gente aprende a viver como filho de Deus, essas pequenas coisas do dia a dia, elas vão sendo transformadas. Então, a gente realmente passa a viver coisas extraordinárias no dia a dia. Então, quais as características, né? O que é que um filho de Deus recebe como herança, que era o que a gente estava falando. E aí tem um ponto, né? Que nós precisamos ser intencionais em buscar essa proximidade com Deus. Assim como Deus, Ele escolheu nos adotar como filhos, nós precisamos escolher adotar Deus como nosso Pai. Às vezes a gente precisa realmente olhar para isso e deixar ser Deus nosso Pai, porque Ele quer ser nosso Pai, só que a gente fica nessa mentalidade de orfandade, aí você tá com um problema e Deus quer te ajudar a se resolver, só que você vai resolver no seu bração lá sozinho, porque você tem uma mentalidade de órfão e você não quer deixar Deus ser seu Pai. Então a gente precisa, né, um filho de Deus, ele acessa a herança, ele usufrui da herança, e o que é muito legal também, ele passa isso para frente.
Então, nós precisamos usufruir de tudo que Jesus conquistou para nós, né? Que nem a gente cantou aqui. E que é o acesso a Deus, o pertencimento, cuidado, bênçãos, herança, perdão, liberdade, destino. E aí eu fui destrinchando algumas características aqui, que eu fui catando algumas. A primeira, pertencimento, né? Nós temos acesso ao pertencimento. Nós pertencemos a uma família. Nós pertencemos a alguém. Alguém quis a gente. Alguém quis. Uma pessoa muito importante, muito maravilhosa, a melhor pessoa do mundo, olhou e falou: eu quero Luiz para mim. Eu quero Moisés para mim. Eu quero Mariana para mim. Então, cara, Deus me quis. Deus olhou para mim. Não sei porquê. Ele falou: quero. Então a gente pertence. Nós pertencemos. Nós temos a paternidade de Deus. Nós temos a irmandade de Jesus. Nós temos, né, nosso brother ali do nosso lado. Nós temos os cuidados do Espírito Santo, que age como uma mãe, né? Todo ali afetuoso, nos consolando, estando ali com a gente, enxugando as nossas lágrimas. O Espírito Santo tem muita essa imagem afetiva, né? Essa questão mais afetiva, que leva até o segundo aspecto, né? O afeto. O Espírito Santo, ele testemunha ao nosso próprio espírito que nós somos filhos de Deus. Ele intercede por nós. Ele pega as nossas causas e leva para Deus. A gente não sabe como orar, mas o Espírito Santo intercede por nós. Ele cuida da gente. Ele está ali nos consolando o tempo todo. Então ele tem essa imagem afetuosa. Nós temos esse afeto, sabe? Nós somos cuidados. Nós temos intimidade. A gente tem, né, a herança, o que é legal, e a gente precisa aprender, como filhos de Deus, a receber essas coisas, a usufruir dessas coisas, porque é pra gente usar. Deus não tá dando alguma coisa assim, deixa aí. Não, é pra gente usar mesmo. E repartir isso com os outros, que nem Jesus fez. Quando a gente olha pra Jesus, Jesus deixou de ser o único filho para trazer a gente também como irmão dele. Então ele pegou toda a herança que ele tinha e compartilhou com a gente. E nós somos chamados a fazer isso com os outros também. Repartir aquilo que a gente carrega. Um filho de Deus, ele anda sem culpa. Ele entende que ele é perdoado. Ele sabe que ele é perdoado. E a culpa, ela tem essa questão de afastar a gente de Deus, né? Então, o filho de Deus, ele sabe que ele não precisa se distanciar do Pai com vergonha. Mas ele se arrepende. Porque Deus, ele não traz a condenação e culpa, né? Ele tem a condenação, mas quando a gente se torna filho de Deus, ele vem com a gente com arrependimento. Então a gente tem a chance ali de ser tratado. Deus, ele trata da gente com paciência, com amor. Então quando ele mostra pra gente o nosso pecado, não é pra mostrar, olha, seu horroroso, como que você é horrível. Não, é pra... Também, ó, você até é horrível, tá vendo? Mas deixa eu te deixar melhor. Deixa eu te consertar. Deixa eu te fazer a minha imagem e semelhança, como era pra ser, desde o início. Então ele vem com a gente com esse amor mesmo, com esse carinho de querer cuidar da gente, não tipo simplesmente apontar o dedo e deixar a gente do jeito que a gente tá. Um filho de Deus, ele tem suas intenções purificadas. Às vezes a gente faz as coisas e é uma coisa boa, só que a gente faz aquilo com uma intenção errada. Então, por exemplo, sei lá, eu vou pregar na igreja, mas minha intenção é aparecer pros outros. Minha intenção tá errada. Um filho de Deus, ele tem a atitude certa e a intenção correta também. Então, o filho de Deus, ele se preocupa em agradar a Deus de dentro para fora. Não é apenas uma aparência exterior. É interno, começa de dentro. Um coração que agrada a Deus. O filho de Deus, ele tem a paz. Um filho de Deus, ele amadurece. Ele amadurece. E a proporção, a maturidade, o que significa maturidade, né? A maturidade, ela é a proporção entre o que nós sabemos e o que nós praticamos. Então, pra gente medir, né? Será que eu sou um filho de Deus maduro? Pega o que você sabe. O que você sabe sobre Deus? O que você sabe que você precisa fazer? Você tem praticado essas coisas? Então, à medida que a gente vai crescendo nessas práticas, isso vai mostrando que a gente está crescendo em maturidade, como um filho de Deus. E a natureza, ela espera, né, que a gente se manifeste. Outra característica é a intercessão. Um filho de Deus, ele ora pelas pessoas que estão ao seu lado. Ele leva ao Pai as causas
do lugar onde ele está, da nossa cidade, da nossa nação, onde que você estuda, onde você trabalha. Ele tem esse contato tão íntimo com Deus que ele fala, Deus, está acontecendo tal coisa com fulano, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Deus, aconteceu um negócio. Nossa, lá na faculdade está assim, assim, assado. E seria interessante, né, se isso fosse diferente. Então ele começa a orar e falar com Deus de forma pessoal sobre as pessoas que estão ao redor dele. Isso é uma característica do Filho de Deus. E a última que eu coloquei aqui, tem muito mais, né? Mas a última que eu coloquei aqui é que os filhos de Deus, eles são mais do que vencedores. Uma vez eu vi uma analogia, né? O que significa ser mais que vencedor? Pensa aí. Um vencedor é uma pessoa que venceu. Tem lá, sei lá, tem uma competição, tem uma corrida. 300 pessoas correndo. Um só passou na linha de chegada. Ele é o vencedor. O que significa ser mais que vencedor? Perseverante. Perseverante? Eu também acho que não. Uma vez eu vi uma analogia, assim, a pessoa falando, e eu achei interessante, eu concordo. Mais que vencedor é uma pessoa que venceu a guerra sem ter que ir pra guerra. Tipo assim, Brasil entrou na guerra. Aí foi lá, os meninos foram lutar, né? E nós não, porque nós somos meninas. Os meninos, vocês homens, foram lutar. Aí eles venceram a guerra. Nós também, nós somos mais que vencedores, porque nem na guerra eu tive que ir, velho. E eu ganhei, entendeu? Eu sou mais que vencedora. Então, assim, os filhos de Deus, eles são mais que vencedores por quê? Porque nós conquistamos algo que não foi a gente que lutou por aquilo. Jesus conquistou pra gente. Jesus nos deu aquilo. Pegou só a parte boa. A gente pegou só a parte boa, a gente ficou só no bem bom. Então, o Filho de Deus, ele sabe que ele é amado, ele sabe toda a herança que ele tem e por isso ele tem uma imagem saudável de si mesmo, com equilíbrio interior e condições para viver o melhor. Para viver o melhor, Deus tem o melhor para nós. Eu sou mais do que vencedora. Olha a quantidade de bênçãos espirituais que Deus tem para mim. Eu vou viver por mais que vencedora. Até porque não foi eu que conquistei essas coisas para mim. Foi o próprio Jesus com o seu sangue. Então, o destino de todo filho de Deus é ser mais do que vencedor. É viver todas essas bênçãos espirituais que está falando aqui em Efésios como um filho de Deus. E tem uma parte que até me chamou aqui, que eu acabei não falando dela, no versículo 11, que vai falar, né? Deus faz com que tudo ocorra de acordo com a sua vontade. Vai falar que a vontade de Deus é nos fazer filhos dele. E vai falar, ele faz com que tudo ocorra para que a sua vontade seja cumprida. Ou seja, Deus quer me fazer filho dele. Ele já mandou Jesus para poder fazer isso. E ele vai continuar. E a partir do momento que eu creio em Jesus, eu sou feito filho de Deus. E ele vai continuar fazendo para que esse bom propósito dele seja cumprido totalmente na minha vida. Então, cara, Jesus já conquistou tudo. Eu tenho o Espírito Santo. E Deus vai continuar trabalhando para que isso seja cumprido completamente na minha vida. Eu preciso mais o quê? É só força de vontade mesmo. Eu só preciso querer, cara. Preciso querer. É por isso que o nome do livro é Escolha Ser Filho. Cara, a gente tem que escolher ser filho. Deus escolheu nos adotar. Ele escolheu ser nosso pai. Nós precisamos escolher ser filhos e realmente deixar Deus ser o nosso pai. Que a gente fica travado, cara. A gente precisa realmente se deixar ser curado. Porque às vezes a gente pega as experiências ruins que nós temos aqui na Terra. Porque os nossos pais, eles não são perfeitos. São seres humanos. Eles erram que nem a gente. E a gente pega tudo isso e a gente, por essa experiência que nós vivemos, a gente impede Deus de ser um pai perfeito para nós. Só que ele quer ser o pai perfeito para nós. E aqui fala que ele vai fazer com que tudo ocorra de acordo com a vontade dele. Eu só preciso querer. A gente só precisa querer e realmente se deixar levar por esse processo de receber essas verdades sobre nós, sabe? De realmente deixar o Espírito Santo fluir, sabe? A paz fluir. Porque às vezes dá vontade, né? Tipo assim, aconteceu uma coisa triste, aí você quer ficar chorando. A vontade da gente é que não vou ficar me acuada aqui chorando o resto da minha vida. Parece que a gente quer, né? Ficar sofrendo aquela melancolia de filme. Mas, cara, Deus tem uma alegria plena pra mim. Não faz sentido eu ficar querendo viver essa tristeza se Deus tem uma alegria pra mim. Não faz sentido eu ficar querendo me desesperar, que nem todas as outras pessoas se desesperam com o futuro, se Deus tem tudo guardado nas mãos dele pra mim, sabe? Se eu posso viver em paz, em segurança, por que eu tô escolhendo viver em tristeza e em desespero?
Se Deus tem todas essas bênçãos espirituais pra mim, por que a gente tá escolhendo viver triste, sabe? Sozinho? Por que eu tô querendo resolver todos os problemas da minha vida na força do meu braço, se eu tenho Deus pra me ajudar, irmãos que Deus me deu pra me ajudar? Então a gente tem que escolher sair desse lugar, sabe? Porque a gente tá muito confortável em viver do jeito que a gente já tá acostumado. Só que Deus tem um padrão elevado de vida pra nós. Ele tem um outro lugar, um outro patamar. E a gente precisa escolher se deixar ser amado. Escolher se deixar ser cuidado. Ser carregado no colo. Que a gente fica, nossa, não, eu vou fazer na minha força. Não, mas Deus quer te carregar no colo. Você não pode deixar Deus te carregar no colo. Você não pode ser o bebê de Deus pro resto da vida, não. Eu quero ser o bebezinho de Deus. Um filho maduro, mas Deus quer me carregar, tá bom. Carrega então. Sabe? Deus quer me dar presente, tá bom, vou receber. Então, parte muito de orgulho, sabe? Que a gente realmente precisa deixar isso e deixar o Espírito Santo tratar na nossa vida. Mas nós precisamos caminhar. E é algo que Deus tem falado muito comigo. Já tem uns meses. E eu sinto que é um direcionamento para o nosso ano mesmo, assim. É algo que tem sido muito falado na nossa igreja, por várias pessoas. Eu vejo que de forma individual muitas pessoas têm vivido isso. E como grupo também, a gente precisa ser intencional nisso. De caminhar com ousadia, com confiança, em direção a se tornar realmente a imagem de Jesus. A usufruir de tudo isso que Deus tem para nos dar. Todos os dias. E a gente ser transformado. E por dentro e impactar as pessoas que estão por fora. A gente vai falar muito sobre isso esse ano, sobre essa ir para fora. Só que antes de ir para fora, eu preciso viver aqui dentro. Eu preciso realmente que isso seja uma verdade aqui. Porque se não for uma verdade aqui, eu não vou convencer vocês que isso é uma verdade. Eu não vou convencer uma pessoa lá fora que isso é verdade. Então é pra mim. O que Deus tem pra mim? Que alegria é essa? Então, nossa, Jesus, realmente isso é verdade? Como que eu vou viver isso na minha vida? E realmente ser intencional, sabe? Então, pra fechar, eu vou ler outra frase que tem no livro. Que fala, na caminhada cristã, a salvação é apenas o início. Nós recebemos o perdão em Cristo e iniciamos a jornada de volta para a casa do Pai, aprendendo o que é ser herdeiro, como funciona, como é ser parte da família e também sofrer com ela e por ela, diariamente, constantemente, em um processo inesgotável. Então é algo que vai durar a nossa vida inteira, a gente aprendendo a ser filho de Deus. E a gente precisa ser intencional nisso. Amém? Amém. Era isso que eu tinha pra falar hoje. Vocês querem falar? Vocês querem comentar? Quero. Fale, mochi. Eu quero fazer 3 comentários. Gostei.